Agora que vimos classes e objetos em ação, é hora de entender um pouco melhor como eles funcionam em Dart. Imagine as classes como um projeto em branco que será utilizado para criar todas as coisas que vamos precisar exibir em nossos aplicativos com as quais o usuário vai interagir. Beleza, mas por um outro lado, o que é exatamente um objeto? Quando pegamos o projeto e tiramos ele do papel, ou seja, quando realmente construímos a nossa motocicleta, então aí sim temos um objeto. E se quisermos trazer um pouco mais para perto da nossa realidade, podemos pensar em um aplicativo com os seus botões, que podem receber toques, ou até mesmo imagens que podem se alternar na tela. Esses são alguns exemplos de objetos, mas para que possamos ver os objetos de uma maneira visual em um aplicativo, temos que antes planejar como eles funcionarão. E isso é feito com o auxílio das classes. Pensando em uma classe, temos duas coisas que são realmente importantes. A primeira delas são as propriedades. E se pensarmos na construção da motocicleta, esta deverá ter uma cor, uma cilindrada, número de passageiros e outras coisas do tipo, as quais têm a ver com as características do objeto. E em Dart, o que geralmente chamamos de variáveis também pode ser nomeado como propriedades ou campos quando estamos trabalhando com as classes. A outra coisa importante que eu disse quando estamos trabalhando com as classes são os métodos. Os métodos servem para indicar as ações, ou seja, tudo que o objeto que será criado poderá fazer ou executar. Seguindo nosso exemplo, poderíamos ter para a motocicleta os métodos acelerar, parar e frear. E aqui temos o exemplo de uma classe qualquer. Geralmente ela possui essas características, onde temos a palavra-chave class, o nome da classe e as chaves abrindo e fechando. Depois temos uma propriedade chamada cor predominante, que é igual a preta, e por fim temos um método chamado acelerar, que imprime a mensagem acelerar veículo. Uma outra questão interessante é que quando vamos definir uma propriedade ou um método, por convenção, utilizamos a palavra iniciando com a letra minúscula e então, na sequência, as outras palavras são inseridas utilizando algo que chamamos camel case, que nada mais é do que começar cada uma das outras palavras que seguem com a primeira letra em maiúsculo. E assim, temos exatamente o projeto de como será uma motocicleta que poderá ser criada com base nessa classe. E lembre-se, quando estamos falando de uma classe, costumamos tratar as variáveis como propriedades e as funções também costumam ser chamadas de métodos. Mas não se preocupe com essas nomenclaturas, com o tempo você vai se acostumando. Basta lembrar que quando alguém falar com você sobre uma propriedade ou um método, muito provavelmente a pessoa está se referindo a uma classe. Uma vez que temos a nossa classe, podemos criar de fato o nosso objeto. E é ele que vai utilizar e executar o que planejamos na nossa classe, como por exemplo, ter a cor preta ou acelerar. E recapitulando, para criar de fato o nosso objeto, nós precisamos, antes de mais nada, ter uma classe como a que eu acabei de mostrar para vocês. Feito isso, o próximo passo é declarar o objeto com base na classe existente. E isso com um código que, na maioria das vezes, será parecido com este que está aqui na minha tela. E aqui temos que definir o tipo do objeto, que será o nome da classe. Também temos que dar um nome qualquer. Aqui eu coloquei minha motocicleta. Na sequência, colocamos o sinal de igual e dizemos que queremos uma nova versão dessa classe com o uso novamente da palavra motocicleta, só que agora seguida dos parênteses vazios. E assim, basicamente, criamos um novo objeto utilizando o projeto da classe. E a ideia é basicamente a mesma de mandar um projeto de uma motocicleta para uma fábrica. E então teremos o objeto construído com as características que haviam sido definidas. Essa ideia pode parecer um tanto quanto abstrata em um primeiro momento,
mas eu vou dar um exemplo prático para tentar facilitar um pouco mais o entendimento. No Dartpad, eu tenho o método main e vejam que ele está vazio. Eu vou criar minha classe logo embaixo dele. E a minha classe se chamará humano. Inicialmente, teremos como propriedade idade, que vai ser um inteiro. Teremos também, do tipo double, o peso. E essas propriedades podem começar assim, sem nenhum valor, ou podemos definir um valor inicial padrão. Vamos supor que de início vamos ter aqui para a idade igual a 18, né? E um peso igual a 70. Agora eu posso ir no meu método main e criar um novo objeto a partir da classe humano. Então vamos dizer o seguinte: vamos criar um novo objeto do tipo humano e damos um nome qualquer que pode ser humano1. Colocamos o sinal de igual e então repetimos a palavra humano, colocamos os parênteses vazios e um ponto e vírgula. Assim, temos agora um novo objeto chamado humano1, criado com o auxílio da classe humano. E vejam que o que fizemos aqui foi basicamente o que falamos lá atrás. Nós criamos o projeto do nosso humano exatamente com as características que queríamos. E o objeto humano1 tem acesso a essas características. Vamos interagir com esse objeto um pouco. Vamos tentar exibir a idade de humano1. Vamos colocar aqui um print. E aí podemos inserir humano1. E para acessar uma das propriedades, colocamos um ponto. E a maioria dos ambientes de programação já irão sugerir as propriedades existentes. Caso isso não ocorra, basta dar uma olhada dentro da classe, no nome da propriedade que te interessa, que no nosso caso é idade. Beleza, podemos executar o programa e ver o resultado. E percebam que temos como resposta o valor 18. Isso porque definimos um valor inicial para a propriedade idade. Mas se eu quisesse, eu poderia alterar o valor da idade do meu humano1. Vamos dizer que agora ele ficou um pouco mais velho e tem 25 anos. Então eu vou colocar humano1 ponto idade, que é a propriedade que eu quero alterar, igual, e o valor 25. Eu vou copiar esse print que temos aqui em cima, para não termos retrabalho. Vou colá-lo aqui. E agora vamos executar novamente. E vejam que a nova idade também foi impressa no nosso console. E viram a facilidade que foi para alterar o valor da idade? Bastou utilizar o objeto que criamos, um ponto e o nome da propriedade que queríamos alterar. E vocês vão ver muitos desses pontos sendo usados durante o nosso curso. E sempre que ver algum, lembre-se, provavelmente ele está sendo utilizado como uma notação para acessar uma propriedade ou um método de alguma classe. E o que temos até agora é que cada novo humano que criarmos com base na nossa classe humano irá possuir idade igual a 18 e o peso igual a 70. Mas essa situação pode não ser ideal para todos os humanos que formos criar, não é mesmo? Vamos ver isso no código para que vocês não fiquem tão confusos. Vamos criar um novo humano, então humano 2 agora, certo? E vamos colocar o igual, humano. Beleza, pronto. Temos aqui um novo humano criado com base na minha classe humano. Beleza, vamos voltar esse código aqui, vamos apagar essa alteração. E eu vou copiar aqui novamente esse print, só que agora nós vamos utilizá-lo para o meu humano 2. Vamos executar o código e ver o que acontece.
E percebam que a idade do meu humano 1 é a mesma do meu humano 2. Mas em situações reais, a maioria das vezes teremos pessoas com idades diferentes. E como poderíamos fazer para que a idade fosse informada no momento da criação do novo objeto? Como poderíamos fazer isso? Bem, na verdade, nós vimos como resolver isso na aula anterior. Nós fazemos isso utilizando um construtor. E para criar um construtor, nós utilizamos o nome da classe, que é humano, colocamos os parênteses, e assim como quando criamos uma função, podemos também fornecer entradas dentro desses parênteses, que podem ser utilizadas na minha classe. Podemos então, por exemplo, dizer que inicialmente queremos receber um valor inicial para idade, que é do tipo inteiro. Então eu coloco o int e na sequência vamos definir um nome, que aqui vai ser idade inicial. E agora podemos apagar essa inicialização da variável idade. Bem aqui, beleza? E teremos essa propriedade idade recebendo o valor que chegou via parâmetro no nosso construtor. Então, idade inicial. E percebam que agora temos alguns erros aqui no nosso Dartpad. Isso porque precisamos especificar o valor inicial que irá representar a propriedade idade para cada um de nossos humanos. E vamos dizer que agora o humano 1 tem 20 anos e o humano 2 tem 30. Vamos executar o código e ver como vai ficar. E percebam que aqui agora temos a idade que fornecemos para o humano 1 e a idade que fornecemos para o humano 2, bem aqui, sendo exibida no console. E nosso código agora faz um pouco mais de sentido para uma situação real. E uma coisa legal é que podemos utilizar as chaves aqui dentro dos parênteses. Beleza, vamos abrir e fechar. E podemos copiar esse código para dentro das nossas chaves. E isso significa que agora é obrigatório informar o nome do parâmetro para o qual iremos passar o valor. E isso é feito bem aqui dentro desses parênteses. Então agora temos que dizer o seguinte: aqui embaixo também, idade inicial e os dois pontos. Como eu disse antes, nossa classe pode ter propriedades e também pode ter métodos. E os métodos nada mais são do que funções definidas dentro de uma classe. Vamos criar um método qualquer para exemplificar. Eu vou criar aqui o método falar. Beleza? E esse método poderá ser utilizado para quando uma pessoa quiser dizer algo. E vamos dizer que esse método receberá um parâmetro, que é do tipo string, e o nome será o que falar. E dentro do método, vamos apenas imprimir o conteúdo da nossa string, que é o que falar. Bom, agora já podemos utilizar esse método. Vamos vir aqui em cima e colocar humano1.falar. E vejam que aqui já aparece como sugestão. Beleza? E aqui dentro dos parênteses, vamos passar uma frase como parâmetro. Vamos dizer: será que vai chover hoje? E vamos deixar aqui só o que é relativo ao humano 1 para não fazermos nenhuma confusão. Podemos executar o código. E vejam que, como esperado, foi impressa a idade do nosso objeto humano 1
E também foi exibido a mensagem "Será que vai chover hoje?" através do método falar que acabamos de criar aqui embaixo. E vejam que o acesso ao método ocorre da mesma maneira que o acesso à propriedade. Nós utilizamos o ponto final depois do objeto e então o nome do método que queremos chamar. E como eu disse anteriormente, ao trabalhar com objetos, utilizaremos muito o ponto para dizer que precisamos fazer alguma coisa, que pode ser, por exemplo, acessar uma propriedade ou um método. Nossa classe ficou bem simples, porém bastante funcional. E dependendo da situação ou problema, você poderá aumentar a complexidade da sua classe. Você pode modificar completamente as propriedades e métodos para que se comportem de acordo com a sua necessidade. E tudo isso que eu mostrei é exatamente o que você precisa saber até esse momento para criar classes e objetos.